Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. Ela explica pra gente com todos os pormenores. Saudades mesmo. Você estava viajando? Trabalhando, viajando, fazendo de tudo um pouco, né? Vai ter um bolo delícia, um bolo de cenoura no estilo americano. Vamos pra mesa? Nossa, esse convite é recusável. Vamos pra mesa. Vamos pra mesa. Responder as perguntas do pessoal de casa sobre partilha e separação e partilha. Direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas. Como é que fica o direito trabalhista na partilha numa separação? Ah, tá. Tem muita dúvida. Ah, mas tinha esse valor, trabalhou, eu tenho direito de partilhar um valor que está recebendo, uma indenização, rescisão, e aí, como é que fica? Então, vamos lá responder para todo mundo. Então, vamos. Agora, começando com a pergunta da Janete. Vivo com uma pessoa há 10 anos e ele começou a trabalhar há 9 anos. Se eu me separar, tenho direito nas verbas trabalhistas? Olha que legal essa pergunta, né? Vivo há 10 anos, começou a trabalhar há 9, quer dizer, no período em que tem essa vivência, esse regime de união ou casamento, tem direito sim a partilhar 50% dessas verbas, tá? Se vive junto, não vai precisar tirar, não, me dá 50% aqui do que você está recebendo. Mas no caso de separação, é possível pleitear, ainda que já tenha levantado, tá, Regina? Então tem decisão, tem súmula em direito de família que diz isso. Pode pleitear essa 50% que é seu. Tá certo. A próxima pergunta foi enviada, acho que é a Lu. Meu marido sofreu acidente na empresa, entrou com ação de acidente de trabalho e tem previsão de receber indenização no próximo mês. Vamos nos divorciar. Tenho o direito de pedir 50% da indenização? Olha esse caso, então vamos nos divorciar. Existe uma ação que é de acidente do trabalho. Então o que acontece com a ação de acidente do trabalho? Ela é uma ação de natureza indenizatória. Quando você diz que é de indenização, ela é personalíssima e pertence só a ele, porque ele sofreu esse dano. Então, foi um acidente que ele sofreu, ele tem direito a essa indenização, que é um trabalho que ele exerceu e talvez vai deixar de trabalhar nesse sentido e recebe essa indenização. Ela não tem efetivamente esse direito, então não adianta colocar nessas verbas, a não ser que amigavelmente ele aceite, tá? Mas não adianta pleitear num litígio que não vai levar essa indenização, tá bom? Tá ótimo. Próxima pergunta, Matias. Estamos juntos há 8 anos e minha companheira entrou com ação contra uma empresa faz 5 anos, pedindo dano moral e ganhou. Mas disse que não vai incluir na separação porque eu não tenho direito. É verdade? Infelizmente é verdade. Porque o dano moral é aquilo que é personalíssimo, é aquela dor, é a tristeza, aquela angústia que a pessoa sofre em razão de ter tido uma lesão. Igual o caso anterior. Igual o caso anterior, só que lá acidente do trabalho. Aí dano moral pode ser uma pessoa que tratou mal, que xingou, discriminou, etc. no trabalho, e ingressou com uma ação por dano moral. Existe o dano material, que no caso, inclusive, de acidente do trabalho pode ter, e nesse caso é dano moral. Não é um dano, pode ser por um problema físico, de perda de um dedo, de um membro, etc. e tal, cabe o dano moral, uma indenização. Pode ter as duas ao mesmo tempo. No dano moral, não tem direito, porque é uma ação personalíssima e ela tem natureza indenizatória. Tá certo. Mesma coisa. Não tem direito, ela tem razão, é verdade. Mais uma. Silvia, posso pedir que os descontos na folha de pagamento dos meus filhos recaiam sobre PL e participação nos lucros? Pergunta recorrente. Então lá, pensão alimentícia, ele vai recair sobre aquelas verbas que são habituais. O que é habitual? Que acontece sempre. É o salário, as horas extras e aquelas verbas que a pessoa recebe sempre, todos os meses. Então, o PL... já tem decisão, inclusive, de Tribunal Superior dizendo o seguinte, olha, o PL, por ser uma verba de caráter, ela não é habitual e a pessoa recebe uma vez só. Então, é pessoal, é daquele que recebe. Muito embora, pode dizer assim, não, mas eu sei de um caso que entrou na pensão alimentícia. Há juízes que dizem o seguinte, na decisão, vai entrar sobre tudo, sobre bônus, sobre PL, sobre tudo. Mas aí é o juiz. Ele decidiu isso. Então, o que cabe numa situação dessa? Recorrer para o tribunal, porque tem direito sumular, quer dizer, são decisões no Tribunal Superior, que diz assim, olha, não cabe sobre a participação nos lucros, que é aquela que o funcionário recebe, que é uma parte que é indenizatória dele. Tá. Então, não entra nessa verba dos alimentos, tá? Pedir você pode. É aquela história, o papel aceita tudo, você pode pedir o que você quiser. Vai depender de quem está julgando. Há casos em que
o pai diz assim, olha, é o seguinte, eu tenho bônus, que é uma vez ao ano, são os bancários, etc, etc. Então diz assim, eu quero dividir isso com a minha família, com os meus filhos. Então tenho 3 ou 4 filhos, então vai uma parte, 30% vai incidir e vai para cada um, vai para uma poupança que nós vamos armazenar o valor para a faculdade. Eu já fiz esse tipo de... Então, é possível, mas tem que ser amigável, né? E se cair numa vara em que o juiz decida assim, ótimo. Se não houver recurso, porque no tribunal se entende diferente. Perfeito. Vamos continuar. Vamos lá. Fazia tempo que a doutora Sandra não vinha, né? Vamos continuar com a doutora Sandra Daniotti, a pergunta da Isla. Pensão alimentícia pode incidir sobre abonos recebidos pelo pai da minha filha? É aquela tal história, se esse bônus não for habitual, for esporádico, ou seja, de vez em quando, não. Ou quando o empregador decidir, não cabe obrigatoriamente, mas poderia entrar se for amigavelmente e o pai resolver pagar. Mas, se ele for habitual, porque assim, Regina, existem contratos que às vezes a pessoa tem salário fixo e a característica bônus, tipo assim, como se fosse, teve vendas, o que você ultrapassar a 10 mil reais, você vai ter um bônus de 1, 2% sobre as vendas. Mas isso, aí se todos os meses ele ultrapassa os 10 mil e ele tem bônus sobre aquela diferença, o que passou a ser? Bônus habitual. Então entra na pensão alimentícia. Tá. Então toda verba que tem habitualidade, constância, entra na verba. Tá? Eu acho Perfeito. que ficou claro, né? Ficou bem claro. Tá bom. Mais uma pergunta da Marilene. Posso pedir penhora do FGTS para quitar dívida de alimentos? Pode, Regina. Você sabe que o FGTS ele tem característica personalíssima também. Por quê? Porque o empregado trabalha, ele recebe o salário e tudo mais, e o FGTS é para garantir uma situação de desemprego. Então, é depositado numa conta da Caixa Econômica, que fica vinculada com o empregado, empregador e empregado, e ele só pode levantar em algumas situações previstas em lei, e uma delas é o desemprego, aposentadoria, e uma delas é desemprego, entre outras, né? Então, neste caso, é para sustentar, vamos dizer, aquele empregado que ficou sem o emprego e que tem aquele dinheirinho, ele vai dividir, vai sobrevivendo até conseguir um novo emprego. E por isso que se diz que é personalíssimo, tem caráter indenizatório. Mas é possível, na pensão alimentícia, que muitas pessoas falam, não, mas o fundo de garantia não corre o risco. Na pensão alimentícia, está devendo? Você pode pedir sim para bloquear aquele valor que está disponível, ainda que vinculado, tá? No fundo de garantia. E como que funciona isso? Porque a pensão, a gente sabe que ela não pode ultrapassar 1/3 do salário líquido do empregado, da remuneração do empregado, a remuneração que envolve tudo. Mas existe a possibilidade de desconto até 50% para pagamento de dívida. E se não conseguir suprir, você pode já pedir da dívida anterior, não da do mês. A dívida anterior, o bloqueio, é uma penhora que se chama do fundo de garantia. Pode sim, já deve pleitear se existe essa possibilidade. Perfeito. Mais uma. Gabriela, ele não concorda que eu coloque 50% do FGTS na partilha de bens. Somos casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Tenho direito? Olha, Gabriela, tem sim. Então, o fundo de garantia hoje tem direito... Antigamente era uma briga porque a gente falava assim, às vezes a pessoa trabalhou tanto tempo, ia levantar um dinheiro bom de fundo de garantia, e aí a mulher entendia assim, poxa, doutor, eu estou saindo do casamento, ele tem um fundo de garantia, ele vai ter como levantar um dinheiro, e eu não tenho, porque eu não trabalhei, ou eu fiquei desempregada, etc. Então a gente pedia, brigava, não conseguia, vai para o tribunal, tinha entendimento contrário. Hoje, Regina, tem direito, tem súmula, então... o Tribunal Superior entende o seguinte, é devido os 50% dentro do período em que houve o casamento ou a união estável. Ah, tá. Então, vamos supor, então, viveu Gabriela 30 tem direito. anos. Exatamente, mas se viveu 10, então durante 10. aquele período de 10 anos, você vai ter um cálculo, tudo, a pessoa tem direito a dividir os 50%. Ah, mas ele não está desempregado, continua empregado e não pode levantar. Mas você pode oficiar através de um juiz para que 50%, equivalente àquele valor, fique lá bloqueado, breca ali, quando levantar aquele dinheiro daquela pessoa que pediu, o juiz oficiou, fica bloqueado. Bacana, Independente né? de ter filhos ou não? Independente, Regina. Tá? Tá. É cabível na partilha. Tá. Mais uma. Daniela.
O fundo de previdência faz parte da partilha? Tenho direito a metade? Como faço para saber o saldo? Olha só, então, nós tínhamos aí, muitas pessoas faziam o seguinte, às vezes eles colocavam, você sabe que tem muitas situações, né? Opa. Vai comprar moeda estrangeira e tal, para não pagar, para não entrar na partilha. A gente sabe que existe isso. E um tempo fazia previdência para excluir o companheiro, excluir a esposa ou o esposo da partilha disso. Hoje não tem mais conversa. Então, tem esse dinheiro, VGBL, né, a previdência. Bitcoins. Tem direito, se conseguir localizar, tem direito sim aos 50%. O grande problema é a localização. Então, o que você vai fazer? Quando ingressou com isso, porque geralmente, quando está nessa situação que não localiza, que não acha, que não tem, é porque já está no litígio, não vai ser amigável. Então, vai ter que pedir um ofício para o Banco Central, o juiz é que faz isso, né? Quer dizer, vai ter que requerer, deferido o pedido, oficia e vai dizer, olha, este CPF desta pessoa tem XXX conta. Então, tem fundos e aplicações, porque você não pode pedir só contas bancárias, tem conta que ser corrente. Aplicação também. E aplicações e previdência. Então, hoje a gente já pede tudo, sabe? E aí vem o ofício e diz assim, olha, tem isso aí de previdência, então você já vai pedir que seja bloqueado aquele 50% sobre aquele valor da previdência. Sabe por quê, Regina? Às vezes tem a previdência e a pessoa não coloca como beneficiário o companheiro, a companheira, sim, sabe? Então, na hora de levar, e se ficar ali ninguém souber e tudo bem, ele não vai repassar. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Tá? Doutora Sandra, não é bem assim. Daniotti, advogada maravilhosa. E-mail da doutora Sandra é sdaniotti@uol.com.br. Daniotti com 2 T's e I. sdaniotti@uol.com.br. Telefone 11 3857 5778. 3857-5778. Eu ligando nesse número eu consigo marcar? Consegue sim. Tem sempre lá, minha assistente está lá, agenda, explica como é que funciona. Então você pode ligar agora. 3857-5778. Obrigada, Regina. Até daqui a pouco.